Eu lembro que também depois na época, eu acho que foi em 2018 daí, ou 2017 mesmo, não vou lembrar também, que eu comecei a fazer alguns vídeos no YouTube, né, que inclusive você pode ver, que hoje tem dois deles que já bateram bastante visualização, né, mais de 100 mil visualizações, mas se você for ver, eu era ali um engenheiro recém-formado, que estava buscando coisas novas, buscando agregar. E naquela ocasião, eu queria fazer... Bom, vamos lá. Acho que é pra contar sobre quem que eu sou, né? Enfim, vai ser bem descontraído. Acho que muitos de vocês querem saber quem é o Robert Anjos, né? Provavelmente a pergunta que vai ter, muitas pessoas vão ver vídeos e depois vão querer saber quem que é esse cara aí que tá falando. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo agora, tá? Vou contar um pouco sobre a minha trajetória, sobre onde eu vim, como que eu comecei, quais são os desafios que eu enfrentei, o que eu faço hoje. Vamos lá. Bom, como todo mundo já sabe, meu nome é Robert Anjos. Atualmente eu moro em Lisboa, Portugal, tá? Mas tive uma grande trajetória para poder chegar até onde eu tô hoje, e é isso que eu quero contar. Eu sou nascido na cidade chamada Boituva, que fica no interior de São Paulo. Mas eu fui criado desde, sei lá, desde cedinho, desde criancinha, a minha família foi pra Londrina, né, no norte do Paraná, onde eu cresci, me desenvolvi, né, estudei. E eu fui, como, sei lá, quem tá me assistindo provavelmente deve ter vivido esse sonho também, mas meu sonho era ser jogador de futebol. Eu sempre quis ser um grande jogador, ficava assistindo as pessoas, eu gostava, eu amava fazer isso, eu amava mesmo, gostava. E o meu intuito mesmo era ser jogador de futebol. E acredito que isso me ajudou a ser muito competitivo. Hoje eu me considero uma pessoa altamente competitiva. E é uma das grandes qualidades de um grande empreendedor. E na mesma época que eu jogava, né, ali quando eu tava ali com meus 17 anos, 16 para 17 anos, no terceiro ano da faculdade, minha família, assim, queria que eu fizesse uma faculdade. E naquela época eu tava, eu quero ser jogador de futebol, mas eu vou fazer faculdade para obedecer meus pais, né? E eu lembro até de, acho que eu vou escolher educação física, né, já que eu tava na área de futebol. Porém, como o meu avô na época, né, ele era mestre de obras e ele amava o que fazia, eu achava muito legal aquilo. E meu pai também, ele já era engenheiro, só que era da área de mecânica. Então eu juntei um pouco dos dois e falei, vou fazer engenharia civil. E então eu fiz, né? Logo depois do colégio eu ingressei na faculdade, né, aos 17 anos. E ainda assim eu jogava. Então eu tava mais no futebol do que na engenharia em si ali. Porém, tava estudando, fazendo as coisas e tudo mais. Até que, né, eu larguei o futebol. Óbvio, eu era um pouco... Como que eu posso dizer? Eu não era uma pessoa tão fácil de lidar, né? Em uma pequena discussão com o treinador, eu larguei o futebol. Justamente porque eu estava fazendo faculdade e tinha momentos que eu tinha que estudar, momentos onde eu tinha prova e eu não podia ir treinar, não podia, porque a gente estava jogando estadual e eu tinha que faltar em treinos para poder ir às aulas. E por conta disso, desses conflitos, a gente acabou discutindo na época. Eu falei, quer saber, eu vou largar o futebol. Então eu larguei. Eu falei, agora eu vou me dedicar à faculdade. Na época era aquela conversa. Robert, futebol é incerto, é melhor você ir pelo certo, né? E já adiantando, nada é certo nessa vida. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Sendo o futebol na época ou então a faculdade em si, nada é certo. Se você acha que você vai fazer faculdade e quando você se formar vai estar tudo resolvido, pode tirar seu cavalinho da chuva, que não é assim que acontece. Você tem que batalhar, você tem que fazer as coisas acontecerem. Nada vai cair do céu, tá? Mas enfim, voltando.
E então eu comecei a seguir firme, né, estudar firme, focar apenas no que na época falava o certo, que era a faculdade. E lá pelo segundo ano eu consegui o meu primeiro estágio. E, era uma obra incrível, uma obra grande, extensão de mais de 1 quilômetro. Era 320 casinhas do programa Minha Casa e Minha Vida. Eu achava o máximo. E eu lembro até que naquela primeira semana, quando eu tava ali, eu falei, veio isso que, tipo, mudou um pouco. Foi das coisas que mudaram. Foi ali que o bichinho do empreendedor me picou, vamos dizer assim. Que eu falei, caramba, isso aqui pode ser meu, isso aqui pode ser um empreendimento meu. E a partir dali, uma semente foi plantada. E, a partir de então eu comecei a estudar muito sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre como gerenciar obras, né? Fazendo coisas à parte. Eu estava aprendendo a prática no dia a dia, estava aprendendo a teoria técnica na faculdade durante a noite, só que nas minhas horas vagas eu estava aprendendo a empreender. Estava fazendo isso. Então eu fui fazendo. Eu lembro que depois que eu saí desse estágio, eu tive uma pequena experiência em empreender, porque eu já tava com isso na minha cabeça, né? Então 1 ano depois, quando eu saí, eu peguei um dinheirinho que eu tinha lá, comprei umas pulseiras, colares, coisas que eu gostava, e comecei a vender na internet também. Então, tipo, foi uma experiência, né? Comprei R$ 100 em algumas coisas e voltou 300. Foi uma época bem legal. Falei, caraca, faz sentido pra mim. Então eu validei algumas coisas que dá pra fazer, dá pra acontecer. Então isso foi me motivando. Só que óbvio, eu estava na faculdade ainda. Depois eu fui para um escritório de projetos, de projetistas, né, fazia desenhos ali de projetos de saneamento básico, né, de adutoras que alimentavam cidades e tudo mais. Era um projeto bem interessante, inclusive. Porém, eu não me adaptava, eu não sei como que é você, né? Mas eu gosto de coisas dinâmicas, gosto de obras, mudar de lugar, de ambiente. Agora ficar plantado no escritório não é muito pra mim. Não, eu gosto de me movimentar, né? Enfim. E daí foi passando o tempo, né? Continuava estudando, continuava fazendo as coisas. E qual que era o meu plano? O que eu queria? O meu plano perfeito era: eu vou entrar numa construtora, daqui 10 anos eu saio e monto o meu negócio, minha própria construtora, minha própria empresa de engenharia. Esse era o plano perfeito pra mim, né? Porém, lá pelo 5º ano da faculdade, eu tinha saído do meu último estágio, cumprindo horas, né? E eu lembro que, né, eu precisava arrumar algum trabalho, alguma coisa, estava até procurando, só que eu não queria arrumar algo fora da minha área. Eu já estava no 5º ano, eu já ia me formar. Então, isso foi no início, inclusive. No início de 2016. Eu lembro até hoje, foi dia 16 de janeiro. Meu pai conversando comigo, e tal, se eu tivesse mais tempo, eu arrumava algo pra eu fazer, né? Arrumava para pegar projetos por fora, fazer algumas coisas assim, né? Eu falei, pai, bora, vamos fazer acontecer, eu quero, né? Eu já tava querendo alguma oportunidade de poder empreender, de poder fazer algumas coisas, eu já tava, né? E meu pai foi lá e falou isso pra mim: Robert, você não corre atrás das coisas. Você não vai dar conta, não faz. Eu lembro que, tipo, aquilo foi praticamente um tapa na minha cara. E eu lembro que, sei lá, meia hora ou 1 hora depois, ali durante a noite, eu falei, então beleza, eu vou fazer acontecer. Ali mesmo eu já criei um Facebook, já comecei a conversar com algumas pessoas que eram pedreiros, né, serventes, pintores, que tinham trabalhado comigo na época que eu estagiava. E falei, tô pensando em fazer isso, eu vou procurar algumas obras e quando eu achar eu quero contar com vocês, né? Foi na mesma noite que comecei a fazer isso, né? E aí vem um pequeno insight. Todo mundo, quando passa por momentos assim de crise, né, de confrontos, você tem 2 caminhos que você pode percorrer, né? Ou aquele que você se vitimiza e aceita o que a pessoa falou, tipo, poxa, realmente tem razão, eu ainda não dou conta, melhor ficar um pouco na minha aqui, e
e depois eu faço. Ou então você usar essa provocação como um combustível para dizer, essa pessoa tá errada, eu vou mostrar pra ela que ela tá errada. E a partir daí, eu falei, eu vou mostrar pro meu pai que ele tá errado. Então eu criei. Só que assim, é engraçado porque eu fiz e tal, tava lá. Só que eu demorei 6 meses para conseguir meu primeiro cliente. Eu demorei 6 meses, tava procurando, fazendo várias coisas. Eu lembro até que eu tava com a ideia de poder executar obras e tudo mais. E depois eu comentei com um colega meu que também estudava na época, ele fazia engenharia elétrica. E daí ele falou, Robert, vamos fazer e tal, esse é um negócio bem interessante, que você acha que você cuida da parte de execução, eu da parte de projetos. Eu falei, bora mano, vamos. E eu lembro então que eu fui na casa dele, que era numa cidade vizinha, né, pra gente poder fazer uma reunião. Tinha um colega dele também que era estudante de marketing. Eu falei, cara, traz ele também, vamos tentar fazer uma estrutura para que fortaleça a marca. Tipo, como eu já estudava bastante, ali era a hora de eu praticar aquilo que eu estudei durante todos os anos na área do empreendedorismo. Então eu falei, cara, traz ele, vamos fazer uma estrutura e tal para que a gente possa fazer um brand de fortalecer o nome da empresa, para que as pessoas possam tenho confiança em contratar a empresa e tudo mais. E eu lembro que a gente estava lá e a mãe dele jogou um balde de água fria na gente. Tipo, será que isso vai dar certo mesmo e tal, não sei o que lá, né? Eu falei, puta merda, né? Foi mais outro desafio, eu falei, não tem problema, vai ser mais uma pessoa que eu vou provar que tá errado. E eu vou fazer acontecer. Então eu tive que fazer acontecer, porém, né, isso era lá por fevereiro, né, então eu tinha começado em janeiro, vendo essas coisas, lá por fevereiro tive essas reuniões, sei lá por março eu acho que esse meu sócio caiu fora, falou, Robert, não vai dar, tem outros projetos a fazer, eu começar a fazer outras coisas e tudo mais. Falei, beleza, tô sozinho nessa, não tem problema. Fui estudando maneiras de pesquisar, de como achar clientes e tudo mais, querendo ou não eu era sozinho no mercado, tipo, eu não tinha... Como que eu posso dizer? Eu conhecia a mão de obra, mas não conhecia quem precisava dessa mão de obra para contratar, né? Então eu tinha que ir por mim só. Mas graças a Deus tinha a internet para poder me ajudar nisso. Então eu comecei a pesquisar maneiras de poder achar o e-mail de estabelecimentos comerciais que precisassem de reforma, né? Lembro até que eu fiz uma reunião com uma arquiteta naquela época também. Olha pra você ver o que eu fiz. Eu escrevi um formuláriozinho dizendo que eu estava precisando de parcerias, de arquitetos e tudo mais, e coloquei no LinkedIn. E um escritório de arquitetura que até era importante, hoje são bem renomados, por incrível que pareça, entrar em contato. Minto, desculpa. Não entrar em contato não, eu que entrei em contato com eles. Eu acho que eu mandei isso, foi algo do tipo, eu não vou me lembrar que já faz bastante tempo. E então a gente marcou a reunião, né? Eu fui e tal. Foi bem interessante, falei, uau, velho, que escritório bonito e tal. E tipo, eu não sou ninguém ainda. E então eu fui fazer isso, né? Fui conversar e ver algumas coisas. Então fiz essa parceria, né? Eu tive essa experiência de fazer uma primeira reunião em prol de parcerias, mas que não, acabou não dando tão certo, porque eu não acabei nunca tendo feito serviço com esse arquiteto. Porém, eu tive eu aprendi algo de conseguir achar o e-mail de estabelecimentos comerciais na minha cidade ali, né, com o Google. E eu lembro de ter mandado mais de 1000 e-mails, foi 1000 e pouquinho, isso eu tenho certeza, absoluta certeza. E apenas uma pessoa me respondeu. Um e-mail me respondeu. E era uma cafeteria vegana. E beleza, fui lá, eu lembro que daí eu marquei de ir lá e tal. Eu peguei um tabletzinho que era da minha irmã, inclusive. Falou, preciso reformar o café e tal. Falei, beleza. Baixei várias fotos de modelos de cafeteria, né? Coloquei no meu tablet e fui pra lá, né, pra quem sabe às vezes eu precisava de alguma ideia, algo do tipo, eu já tava lá preparado, né, pra poder prestar esse serviço. Então eu conversei e tal, falei, preciso disso, eu acho que seria legal isso e tal, e o bacana é que eu já tinha algumas imagens que eu poderia mostrar ali,
né? Eu já fui meio que preparado para o que o cliente poderia ter, né? Então, tipo, foi praticamente um namoro, porque não foi logo de cara, então vamos fazer. Então, tipo, eu tive vários encontros. Eu lembro até que era a época do meu TCC. No dia que eu fechei, inclusive, foi o dia que eu fui apresentar o meu TCC. Que já tava com a roupa até vestido de eu ia apresentar o TCC. Depois de lá dessa reuniãozinha, eu ia pra faculdade. E então a gente fechou, né? Então pra mim foi um momento muito de alegria. Contactei aqueles caras que eu tinha comentado anteriormente e fiz um serviço de um final de semana lá pra deixar bem rústico. Inclusive eu vou deixar algumas fotos aí do meu primeiro serviço. Então, a partir desse serviço, uma coisa foi puxando a outra, né? Com essa mesma cliente, eu fiz mais serviços para ela, na casa dela, na casa dos pais dela, e aí foi indicações e as coisas foram crescendo. Isso eu acho que é o mais importante na questão de quando você vai prestar algo. Preste esse serviço sabendo que essa pessoa tem uma rede de contatos onde ela pode falar de você. Então faça como se fosse o seu último trabalho, como se fosse o seu último serviço. Dê a devida importância, faça como se fosse pra você, como se fosse pra tua mãe, pro teu pai. E olha que engraçado, meus pais não me apoiavam. Meu pai e minha mãe sempre falavam: Robert, vai arrumar um emprego, olha, daqui a um tempo vai ter um concurso, presta ele, vai ser muito bom pra você e tudo mais. Então, tipo, meus pais não me apoiavam, né? Eu não sei como que é pra você isso, se tua família te apoia, se seus pais ou tua mulher, tua família te apoia nas suas empreitadas, né? Mas eu não tive apoio dos meus pais, né? E aí vem a outra lição que eu tive também com isso. Eu saí de R$ 40 de investimento para fazer meus cartões de visita. Eu lembro até na época que minha maneira de divulgação era entregar os cartões de visita em depósitos. Então, tipo, como eu trabalhei estagiando em outros lugares, eu ia em depósitos comprar as coisas e tudo mais. E eu fiz amizade com algumas pessoas, né? Então eu falei, posso deixar um pouquinho e tal, pra poder, né, divulgar e tudo mais. E foi assim, eu lembro pra você ver. Uma vez acho que fui de bicicleta, tal, no depósito pra poder entregar esse bolinho de do cartão de visita, né? E por aí foi. Mas enfim, eu saí de R$ 40 de investimento do cartão de visita para depois, um ano depois, né, desse meu primeiro serviço, eu ter aí faturado em torno de quase R$ 70.000. Naquela questão de uma coisa foi puxando a outra. Então foi uma baita de uma experiência. Porém, meus pais ainda não confiavam em mim. Isso já em 2017, querendo ainda que eu arrumasse um emprego, que eu prestasse um concurso. E depois eu comecei a ter alguns projetos paralelos de empreendedorismo social, em coisas que eu poderia me envolver. Comecei a fazer cursos de empreendedorismo, tentei não, mas busquei sempre investir em mim, né? Eu lembro que também depois na época, eu acho que foi em 2018 daí, ou 2017 mesmo, não vou lembrar também, que eu comecei a fazer alguns vídeos no YouTube, né, que inclusive você pode ver, que hoje tem 2 deles que já bateram bastante visualização, né, mais de 100.000 visualizações, mas se você for ver, eu era ali um engenheiro recém-formado, que estava buscando coisas novas, buscando agregar. E naquela ocasião eu queria fazer coisas que agregasse, do tipo, eu tô querendo aprender algo, ok. Uma das melhores maneiras de você aprender é ensinar, tá, beleza, então eu vou ensinar para eu poder aprender. E por que não gravar para que as pessoas possam rever ainda mais e eu possa fazer com que as pessoas aprendam o que eu estou aprendendo, né? Então basicamente a minha linha de raciocínio era essa, quando eu comecei a divulgar esses vídeos, né? E enfim, deu muito certo. Pena que eu parei depois. Mas o que acontece é que daí em 2018 eu comecei a fazer essas coisas. E olha pra você ver, eu comecei a ter mentores. Uma outra faculdade que não foi a que eu me formei começou a investir em mim, né? Através ali de umas ideias que eu tive sobre kitnets, trazer. Porque assim, lá em Sorocaba, onde
onde minha avó mora e tudo mais, e todo final de ano, com a minha família, eu ia pra lá, né? E eu vi que lá tava uma febre de kitnets, né? A pessoa construía um terreno de esquina e fazia 10 kitnets, né? Tipo um sobradinho com 10 kitnets e vendia cada uma por 120 mil reais. Eu falei, caraca, é um empreendimento de 1.200.000 reais, sendo que ele comprou um terreno aí de, sei lá, deve ter gastado uns 300 mil, né? Mais os materiais aí de 400, por aí. Imagina o lucro dessa pessoa. Eu falei, caraca, eu vou apresentar isso. Porque eu tava fazendo um cursinho de empreendedorismo e eu tinha que apresentar algo no final desse projeto. Então eu fui lá e fiz. Isso foi no final de 2017. E falei, cara, vou fazer. Daí eu fiz um estudo de caso ali na minha cidade de Londrina, que poderia, porque ali seria muito interessante trazer, porque Londrina é uma cidade universitária, né? Não sei se você conhece, mas Londrina é uma cidade onde tem várias faculdades, muitos estudantes, né, de fora vão lá pra morar. Então kitnets fazem muito sentido. Então eu apresentei esse negócio e tal, e foi bem interessante. Eu lembro que depois o coordenador de empreendedorismo dessa faculdade me chamou para uma reunião, o Emanuel, é um grande cara, me ajudou muito nessa minha trajetória, e daí ele falou, Robert, a gente gostou de você, gostamos de como, né, você tem sido, como você apresentou, vimos potencial em você, a gente vai fazer o seguinte, a faculdade vai oferecer uma sala com internet, com telefone, né, mesa para você poder desenvolver suas coisas, né, então eu agarrei essa oportunidade e comecei a fazer as coisas acontecerem, né? E aí tal, fui pivotando algumas coisas até que chegou a parte de container, falei, cara, faz sentido. Eu lembro também que o meu primeiro estágio foi no programa Minha Casa Minha Vida, então eu falei, cara, o que você acha, Robert, de, né, eu pensando comigo, o que você acha de a gente poder fazer, né, programa Minha Casa Minha Vida, mas que tenha reaproveitamento de água e também placas solares, né, placas fotovoltaicas, né, e tipo, falei, meu, esse é um negócio muito interessante, só que para baratear isso, para que pudesse ser comercializado para classe C e D, né, para o programa Minha Casa Minha Vida, tinha que baratear, então escolhi container para poder fazer isso, né, e isso seria ainda mais sustentável. Então foi com isso que eu comecei a desenvolver esses projetos, né, e na época meu mentor falou, Robert, se inscreve nesse concurso, era um concurso nacional, né, e eu acabei sendo selecionado, sendo selecionado entre os 10 melhores microempreendedores do Brasil, né, com ideias inovadoras e disruptivas que estão fazendo acontecer pelo Brasil, né. Então eu fui pra lá com tudo pago, né, foi uma experiência espetacular e foi aí que meus pais começaram a acreditar em mim como empreendedor. Foi aí que tudo fez sentido, né? Então, assim, não adianta você pedir apoio se você não traz resultado. Não adianta. Então, eu tive que ter uma luta interna comigo mesmo pra saber, pô, meus pais querem o melhor pra mim. Por isso que eles não querem que eu empreenda, porque eles sabem que é algo muito difícil de ser feito. Existem muitas frustrações no meio do caminho. Eles estão apenas querendo me proteger e tentar colocar num lugar mais seguro, emprego, estável e tudo mais. Mas não é algo que eu me encaixo. Eu não, pra mim não, eu gosto mesmo de poder ajudar as pessoas através do empreendedorismo e naquela ocasião o empreendedorismo social que fazia muito mais sentido pra mim, né? Então eu comecei a desenvolver isso, tudo mais, fazer acontecer, conversei com pessoas incríveis, pessoas que trabalharam na ONU, sabe, pessoas que eram grandes empresários na época, pessoas que me ensinaram muito, né, como fazer um pitch, como, né, davam vários feedbacks sobre o meu negócio, tive mentoria de uma pessoa que ainda é minha mentora até hoje, e que é a Beatriz, né, e inclusive eu nunca vi ela pessoalmente, mas ela me ajuda muito como, né, como mentora. Então essa é uma outra dica também que eu posso dar, sempre tenha um mentor. Porque às vezes a gente está cheio de energia querendo fazer as coisas acontecerem, mas a gente não sabe qual é o melhor caminho. Então ter pessoas que já percorreram esse caminho, falando, ó, vai por aqui, vai por ali, fica muito mais rápido, você é muito mais assertivo. Então isso é muito importante. Tenha um mentor. E então, a partir daí,
meus pais começaram a acreditar mais em mim, né? Ficou um pouco mais fácil, um pouco mais leve. Só que daí quando eu voltei desse evento, eu falei, cara, em uma conversa com meu pai, inclusive, eu quero desafios maiores. Quero desafios maiores. Então eu comecei a estudar novas metodologias. Falei, cara, eu quero conhecer outras metodologias em outros países. Quero aprender sobre a construção civil em outros países, né? Então eu comecei a desenvolver, a maturar a ideia de que eu poderia sair do país para poder aprender mais, né? Sempre novos desafios. Eu lembro que, tipo, eu e meu pai, a gente tem um relacionamento bom, mas não de conversar muito, a gente não conversava muito. Mas naquele momento, quando eu voltei, né, de São Paulo, depois dessa viagem, que eu fui reconhecido e tal, eu também posso colocar algumas fotos aí desse evento. E daí meu pai falou assim, Robert, eu acho que isso que você teve agora foi um reconhecimento desses últimos 2 anos que você tem se esforçado aí no meio do empreendedorismo, né? Eu acredito que agora você pode alcançar ou buscar novos desafios, né? Então foi aí que eu falei, realmente, eu vou para outro país. Bateu isso na minha cabeça e falei, eu vou para outro país aprender algo novo. Então, a partir dali eu comecei a pensar nisso, a amadurecer essa ideia. Mas ainda assim comecei a trabalhar, estudar metodologias, comecei a fazer várias coisas ainda, né, no meio do empreendedorismo, empreendendo na minha empresa. E então, né, passei ali, 2018 foi um grande ano, eu lembro que depois disso, né, nessa semana seguinte aí tem entrevista, né, saí em revista, dei palestra na semana da engenharia da faculdade, foi algo bem interessante, uma experiência diferente, algo que eu nunca imaginei que eu ia viver. Então, em 2019 eu vim para Portugal. Eis aqui estou, chegando em Portugal, né? Eu já vinha conversando já vim com, né, para poder trabalhar aqui em algumas coisas, né, empreender em algumas áreas. Então, hoje eu tô aqui aprendendo, vendo novas técnicas, novas maneiras de gestão, né? Tenho aprendido bastante, né? Então eu acredito que eu tenho passado isso também para alguns colegas no Brasil e tem dado muito certo, né? Essas metodologias e é algo que eu já estava vivendo no Brasil, né? Desde quando eu comecei a ter aqueles resultados que antecediam um pouco a minha ida para São Paulo, né? Naquela época. Mas eu tive resultados bem expressivos de que talvez lá antes eu teria conseguido esse resultado muito mais rápido, né? Então eu demorei bastante tempo até para conseguir ter os resultados, né? Que com o meu conhecimento de hoje, isso seria em questão de um mês eu já teria esses resultados, né? Uma expressão, ainda mais hoje com a internet ao nosso favor, sabe? A gente tem tantas coisas, né? E o engenheiro não é só Excel não, sabe? O engenheiro tem que ser inteligente, tem que saber pensar as coisas. Porque assim, a gente se formou, nós somos numa faculdade que nos ensinou a aprender também. Nos ensinou a resolver problemas. Então a gente o engenheiro em si é muito expert, sabe? Eu vejo tanto desperdício de pessoas que se formaram e acabam trabalhando em outras coisas que não necessariamente é o que elas usam. Eu não falo de construção civil, pode ser em banco, pode ser outras coisas, mas tipo, talentos desperdiçados, por exemplo, nada contra, mas eu acho, não, sabe, poder um cara dirigir Uber ou, sabe, acaba desperdiçando, nada contra. Eu acho que é importante, desde que tenha uma família, né, desde que seja honesto. Mas eu queria incentivar essas pessoas também que tá passando por esses momentos a saírem disso e eu tô aqui para poder ajudar essas pessoas, né? A poder falar, ei, volta seu talento, você sabe resolver problemas e você sabe aprender as coisas de maneira rápida. Então é por isso que a metodologia que eu comecei a construir, né, nesses últimos tempos faz com que você consiga ter resultado muito mais rápido do que teria anteriormente. Porque, ó, pensa comigo, poxa, você investiu 5 anos da sua vida
numa faculdade, né? A grande parte das pessoas também tem pagado, deu mais, sei lá, mais de 70 mil, sabe? E a faculdade te ensinou questões técnicas, né? A fazer as coisas, mas não te ensinou a monetizar esse teu conhecimento. Então, às vezes a gente sai perdido, sem saber o que fazer. Então, ter uma metodologia do tipo, ó, faz isso, faz aquilo, já que você tem esse conhecimento, sabe, embala esse conhecimento e agora, ó, com essa estratégia, essa estratégia, essa estratégia, você vai conseguir ganhar dinheiro com isso que você aprendeu ao longo desses 5 anos. Eu acho que isso é muito importante, isso é muito rico. Grande maioria, eu saí perdido, praticamente, eu saí apenas com a vontade de empreender, de não ser como todo mundo e de empreender, né? Então, se eu tivesse algum mentor que pudesse me falar assim, Robert, faz isso, 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 e você vai ter resultado daqui a um tempo. Meu, eu não... Pra quem pagou aí mais de 70 mil na faculdade, eu daria tudo pra poder fazer isso, pra poder ganhar dinheiro, entende? Então, o que eu quero passar aqui como recado final é que, né, assim, faça acontecer, não seja vitimista, seja protagonista da sua vida. Se as pessoas não acreditarem em você, acredite em você primeiro. Para as pessoas acreditarem em você, você tem que acreditar primeiro, tá? Procure um mentor, conheça uma pessoa que é onde você quer chegar, se aproxime dela, para que ela possa te dar dicas, insights do que você pode fazer para crescer. Isso é muito importante, tá? E por último, não pare. Sempre continue. Eu acho que a perseverança, a resiliência são a chave desse jogo, tá? E ó, a dica final, o mercado da construção civil está começando a aquecer. Então fique esperto, senão você vai ficar para trás. Eu acho que é muito bom você poder surfar essa onda agora que vai acontecer, tá bom? Então vem comigo, aprenda, eu tô voltando com uns vídeos e quero agregar muito pra você, tá? Eu quero aprender e ajudar o máximo de pessoas possível, né? Eu, no meu caso, infelizmente, eu não tive tantas pessoas assim. Eu tive que sofrer ali, batalhar, brigar contra tudo e todos para que eu pudesse ter meus resultados, né? Então, isso me tornou uma pessoa mais resiliente, mais forte, mas existe caminhos mais fáceis, né? E eu não estou dizendo que esses fáceis é facinho, só faz e pronto. Não. Existe trabalho também. Esforço. Dedicação. Mas se fizer tudo exatamente como deve ser, com certeza você vai obter sucesso. E a partir daí você vai começar a desenvolver outras coisas. Mas não para. Eu sei que tem algo dentro de você que te incomoda. Então tá na hora de tirar isso pra fora e aflorar isso, porque eu tô aqui pra te ajudar. Eu quero que você dê o melhor pra sua família. E eu tô aqui pra contribuir com isso. Então conte comigo para que você seja muito bem sucedido nessa profissão tão linda, tão enriquecedora. Tá bom? Vamos juntos construir um país melhor. O Brasil merece muito mais do que tem hoje. Então eu sei que tanto eu como você consegue fazer isso juntos. Tá bom? Então é isso, é um pouco da minha história. Se ficou alguma dúvida, comenta. Eu vou responder um por um, tá? Me segue também nas redes sociais, tá? Eu vou fazer questão de responder todo mundo que me chama no direct, tá? Eu acho que é importante a gente manter esse contato. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu quero ajudar, eu tô aqui de coração aberto para poder ajudar, tá? Graças a Deus, eu não imaginaria mesmo que eu ia estar aqui hoje em dia em Portugal, em Lisboa, fazendo o que eu tô fazendo, mas eu sei que você pode ir para lugares muito maiores, muito mais grandiosos do que eu tô hoje. E é por isso que eu tô aqui, tá? Para poder te ativar e dizer que você pode chegar muito mais longe do que você tá hoje. É só acreditar em você e investir em você também. Isso é muito importante. Diminui a curva de aprendizado, tá bom?
Então, beleza, tamo junto. Espero que você tenha gostado de ter conhecido um pouco da minha história, de quem que é o Robert Anjos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.